Obrigado, viu? Obrigado. Boa noite, igreja, tudo bem? Estar aqui para mim é uma honra, eu fico muito feliz, é uma nostalgia tremenda. Eu me considero um filho da casa, vim para a PIBG em 2017, estava ali no segundo ano do seminário. A PIBG me adotou de um jeito que, se eu fosse aproveitar do tempo que eu tenho aqui para pregar, para contar as histórias que eu tenho com cada um de vocês, eu acho que não daria tempo. Teve histórias de me socorrerem com o meu carro, meu Escort, que não tinha limpador de para-brisa, de consertarem o meu carro, de pagarem muitas vezes um lanche para mim. Eu sou tremendamente grato para essa igreja. Eu fico muito feliz de ver o trabalho que está sendo realizado, de ver que Deus permanece cuidando, porque a igreja é dele. Ele é o dono dessa igreja, está sobre as mãos dele o cuidado. E Guerra e toda a diretoria, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês são guardiões de Deus aqui nessa igreja. Eu fico muito feliz. Estou aqui nessa noite com a minha esposa, Maressa, que também é um fruto da casa. Eu amo tanto a PIBG que quando eu fui, eu precisei levar um pedacinho de vocês. Falei, não, vamos embora, vamos junto. Eu e a Maressa nos casamos em 2020, na pandemia. Maressa foi para Belo Horizonte, onde a gente vive hoje. E quando eu comecei a orar, a pedir a mão da Maressa para Deus, Deus falou assim, olha, você vai ter que fazer um desafio, você vai ter que passar por um desafio. E a prova que Deus me deu foi a seguinte, Ele falou comigo, tem um campo muito grande, cheio de patos andando por aí. Você vai ter que atravessar esse campo sem tropeçar em nenhum pato. Quem me conhece sabe que eu sou muito desequilibrado. E eu lembro que eu me concentrei muito e eu fui com muito cuidado. E eu demorei cerca de 3 horas para atravessar uns 2 metros. Não atropelei nenhum pato, feliz da vida. Deus me entregou a Maressa. Quando eu perguntei para a Maressa, e aí? Você também não atropelou nenhum pato? Ela, não, pelo contrário. Tropecei, caí em cima de todos e Deus me deu você. O casal é feito de um que ora muito e um que ora pouco. Eu orava muito. Maressa esqueceu de orar por alguns dias e estamos juntos. Mas amo sua vida, meu amor, agradeço pela sua companhia. Estamos de férias em Guarulhos, vamos embora na quarta-feira. E eu não podia deixar de passar por essa igreja que eu tanto amo e tanto admiro. Nessa noite eu queria refletir com os irmãos sobre como nós devemos amar, pois o nosso Deus, o nosso próprio Deus, é o amor em pessoa. Se há uma forma de definir o que é ou quem é o amor, esse alguém ou esse algo é o nosso Deus. E não tem como eu querer ser cristão, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, se eu não estou o tempo todo, todos os dias, semanalmente, buscando aprimorar o meu amor a Deus e o meu amor ao próximo. O amor, portanto, tem que ser a maior marca de um cristão. Então não tem como eu ser cristão e eu não me espelhar em Cristo. Não tem como eu ser cristão e não aprimorar o meu amor. Parece algo óbvio, parece algo que nem precisa ser dito. Mas o óbvio precisa ser dito, porque a tendência é que nós olhemos cada vez mais para dentro. A tendência é que sejamos cada vez mais egoístas. Por isso, todos os dias eu preciso adaptar os meus olhos a olhar para fora. Adaptar os meus braços a estar adiante para abraçar. E esse é um grande problema nosso, porque nós buscamos crescer financeiramente, nós buscamos crescer profissionalmente, buscamos crescer socialmente, buscamos crescer nas redes sociais, mas quando o assunto é o maior mandamento que Deus nos deu, nós negligenciamos, e esse mandamento é o amor. Por isso hoje nós vamos conversar sobre as 7 características de um amor cristão, as 7 características de como deve ser o nosso amor para o próximo. Eu queria muito te desafiar a anotar, porque quando nós anotamos, nós retemos 70% de aprendizado. E se eu vou numa palestra coach, eu anoto. Se eu estou fazendo a pós-graduação, eu estou anotando. Se eu estou na escola, eu estou anotando. Se o meu chefe me dá uma missão, eu anoto. Por que na igreja a gente espera absorver sem sequer anotar? Então, desafio os irmãos a anotarem a mensagem para absorver melhor. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 3. Nós temos do versículo 1 ao versículo 10. Atos 3, do 1 ao 10.
E esse é um texto que eu gosto muito, é um texto muito forte, porque aqui recentemente aconteceu o Pentecostes, e logo após esse evento aqui vai acontecer aquela grande pregação de Pedro em defesa de Cristo. Deixe sua Bíblia aberta aí, feche seus olhos, abre o seu coração e comece a falar com o nosso Deus, nosso Pai. Porque eu tenho o meu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de pregar, mas o Espírito Santo tem um único jeito de alcançar o seu coração. As minhas palavras podem alcançar os seus ouvidos, mas o Espírito Santo pode transformar a sua vida. Então ore, peça a Ele para que Ele quebrante o seu coração, peça a Ele para que Ele faça o intermédio entre eu e você, e que Ele te transforme na medida que Ele espera nessa noite. Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque o Senhor não bastou dar a vida por nós, não bastou nos dar a vida, o Senhor está todos os dias nos instruindo, nos ensinando e nos transformando para sermos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Fala em mim, através de mim nessa noite, essa é a minha oração em nome de Cristo. Amém. Vamos ler? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias, para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas isso que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou ele a se levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Então, para você que aceitou meu convite, vai notar a primeira característica do amor cristão é que o nosso amor não pode, não deve ser automático. Pedro e João não amaram aquele homem porque eles eram homens amáveis. Pelo contrário, o próprio Pedro por várias vezes já havia demonstrado para Jesus e os outros discípulos a sua dificuldade de amar. A Bíblia fala que nós só conhecemos o amor porque Ele nos amou primeiro. Por isso, por mais que hoje nós saiamos daqui incendiados, por mais que eu saia daqui pensando, eu vou amar todo mundo que estiver ao meu redor, eu vou amar quem estiver lá na rua, eu vou amar o porteiro do meu prédio. Se a gente não se abastecer diariamente com o amor de Cristo, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir amar ninguém, nem a quem mais nos agrada, nem a minha própria esposa eu vou conseguir amar com o amor de Cristo, se diariamente eu não me abastecer com o amor que Ele me dá. Porque o amor não é algo que vem de nós, o amor não foi algo que nasceu neste mundo. Jesus Cristo veio como homem, trazendo do reino a cultura do amor. Então, para eu amar as pessoas como Cristo me amou, eu preciso me alimentar com aquilo que vem de outro mundo. E se vem de outro mundo, não é de fora para dentro. Se vem de outro mundo, é de dentro para fora. Não são as coisas visíveis desse mundo que vão me ensinar sobre amor. Não é um celular, não é um carro, não é uma casa que vão me ensinar sobre amor. O que vai me ensinar de amor são as coisas invisíveis. Em Coríntios, Paulo traduz isso dizendo: mantenham seus olhos fixos não naquilo que se vê, mas naquilo que é invisível aos olhos. Em outras palavras, sobre o amor não se estuda, não se sente, o amor se faz. Muitos já tentaram escrever e definir o amor, mas só uma pessoa conseguiu transformar essa palavra de 4 letras em uma atitude, em um ato infinito: Jesus Cristo, que morreu de braços abertos. O amor não é algo que eu devo procurar, sabe por quê? O amor é aquele que já me encontrou.
O amor não é algo que eu devo buscar como se estivesse perdido, porque o amor já veio atrás de mim, já me salvou. O amor não é algo que se compra. O amor é algo que já me foi dado. O amor não é algo que se pede, é alguém com o qual você se relaciona. Por isso, o amor não é como uma ducha que eu me molho para me refrescar, mas sim como uma fonte que me preenche de dentro para fora a ponto de eu transbordar sobre outras pessoas. Foi o próprio Jesus que disse: todo aquele que beber dessa água, de dentro de si fluirão rios de água viva. Sabe por que muitas vezes você volta para casa cansado, frustrado e chateado? Porque você tem saído na rua em busca de se sentir amado. Você tem levantado da sua cama buscando formas de se sentir amado. Você tem dirigido para o seu trabalho buscando formas de se sentir amado. Você tem trabalhado o dia inteiro para talvez chegar em casa e se sentir amado. E qualquer palavra torta, qualquer erro, qualquer falha, qualquer pisão no nosso calo, a gente já se chateia, já se frustra, já desiste, já se cansa. Porque ninguém vai conseguir suprir a necessidade que nós temos de ser amados. Porque só Jesus consegue nos amar do jeito que precisamos. Mas a gente nunca deve sair de casa querendo nos sentir amados, porque a gente sai de casa para amar. Eu não fui feito por Deus para ser abençoado, eu fui feito por Deus para abençoar. Eu não fui feito por Deus para me sentir amado, eu fui feito por Deus para amar as pessoas. Então o propósito da minha vida não é eu, é o outro. Não é para mim, é para o outro. Não é sobre mim, é sobre ele. E o que ele prega é amar ao outro. Por isso que a gente se frustra, se cansa e se chateia quando a gente busca se sentir amado. E Jesus nos ensina muito quando ele sempre se retirava para orar. O amor é como um copo cheio, porque um copo cheio não precisa de mais água, porque ele já está cheio. Mas você pode colocar mais água a ponto dele transbordar. E um copo vazio, ele tem o poder de molhar outras pessoas, mas a diferença de um copo que está em transbordo e um copo que está furado é que o copo que está em transbordo, ele nunca vai ficar vazio, por mais que ele jogue água, ele não vai se esvaziar. Agora o copo furado sai mais do que entra. Assim tem que ser o nosso amor. Não um amor de um copo furado que eu dou aquilo que eu já quase não tenho, mas um amor de um copo que está cheio a ponto de transbordar. E quanto mais eu amo, mais Deus me ama, e quanto mais eu amo, mais Ele demonstra amor por mim. O nosso relacionamento com Jesus não tem que ser pontual ou só quando há uma necessidade. Devemos estar sempre em transbordo, porque o nosso amor vem dele. E é por isso que o meu amor não pode ser automático. Não tem como eu esperar que automaticamente eu ame alguém que me fechou no trânsito. Não tem como eu esperar que automaticamente eu ame todos os meus colegas, por mais que em algum momento eles discordem de mim. Lá na PIB-BH, hoje, além de pastor de nova geração, eu sou também gestor de ministérios. Ou seja, eu pastoreio os pastores da igreja. Se diariamente Deus não me dê amor para amar esses caras, meu Deus. O amor não é algo automático. Nós precisamos todos os dias ir ao pé da cruz e falar assim: o Senhor é a fonte de amor, então me ensine a amar. O Senhor é a fonte de amor, então me ensine a ter paciência. O Senhor é a fonte de amor, então me ensine a transbordar, a demonstrar o meu amor. Porque uma coisa que eu tenho aprendido sobre qualquer área da vida é que não basta ser, a gente precisa também parecer. Não basta eu ser santo, eu preciso mostrar para as pessoas, demonstrando a minha santidade. Não basta eu ser íntegro, eu tenho que mostrar para as pessoas a minha integridade. Da mesma forma, não adianta eu falar para minha esposa que eu a amo, se eu não demonstro diariamente o meu amor por ela. O nosso amor, ele não pode ser automático, todos os dias nós devemos nos regar no amor de Deus. Agora, se nós fôssemos avaliar por tempo diário, se nós fôssemos avaliar por devoção, como que estaria a sua fonte de amor? Se a gente colocasse um nível no seu amor, em que nível que estaria o seu amor pelas pessoas, o seu amor por Deus?
Será que você tem levado no automático, tanto para Deus quanto para as pessoas? Será que seu amor tem sido só de palavras? Será que o seu amor tem sido só por aqueles que te cercam? Hebreus capítulo 11 fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é uma meritocracia que se eu não for santo eu não vou ver a Deus. É que se eu não for santo, ninguém vai ver a Deus através da minha vida. E uma forma de ser santo é demonstrando o meu amor para as pessoas. Segundo lugar, anota aí. O amor do cristão é proativo. O amor do cristão tem que ser proativo. A primeira característica que eu percebo nesse texto, quando eu olho, é que através desse texto, Pedro e João, eles não esperaram que alguém fizesse por eles. Eles não esperaram que alguém desse uma ordem para eles fazerem. Eles não esperaram que alguém demonstrasse a necessidade. Muito pelo contrário. Além de não deixar que fosse algo automático, eles viram a necessidade e eles falaram: eu preciso resolver esse problema. Eles enxergaram a necessidade e eles amaram aquele homem. Mesmo sendo um homem que não tinha nada para oferecer para os dois, eles amaram aquele homem. Sabe o que significa proativo? Proativo significa ato de prever o problema e agir de forma eficiente para evitá-lo ou amenizá-lo. Alterar uma situação presente pensando em eventos futuros. Proatividade vem de fazer primeiro. O seu amor precisa ser proativo. Assim como o de Deus foi por você, você precisa amar de maneira proativa. Porque muitos relacionamentos acabam, muitas amizades se esfriam, muitas sociedades acabam por simplesmente ambos terem ficado esperando com que o outro fizesse primeiro. O outro se vir primeiro. Eu não faço porque ela não faz. Eu não sou carinhosa porque ele não é carinhoso comigo. Ele que errou, ele que me peça perdão. Quem nunca ouviu algo do tipo: no meu aniversário ele nem me ligou, então no dele eu vou fingir que esqueci. Fulano nem me cumprimentou, então vou virar o rosto e fingir que não vi. Não vou ser bonzinho nada, todos só querem tirar proveito. O tempo todo a gente ouve esse tipo de fala, porque as pessoas estão o tempo todo esperando que os outros façam primeiro. A Bíblia fala que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Ser proativo no amor é não esperar que alguém faça, é você fazer primeiro. Porque o melhor ensino, como a gente falou de manhã, é o exemplo. Sabe algo que nos atrapalha muito a sermos proativos no amor? Justificar demais. Um filósofo francês disse: lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. Lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e amar um pouco mais. O amor não aponta defeitos, o amor não desanima as pessoas, o amor não murmura ou justifica o porquê de não fazer. O amor não é vingativo, o amor deixa de lado toda e qualquer justificativa e abraça toda e qualquer oportunidade de amar. Ser proativo em amor é reconhecer e ser grato por tudo que Cristo fez. E quando eu aprendo a ser grato por tudo que Cristo fez, é tanta coisa que eu tenho que agradecer que eu não tenho mais tempo para murmurar. Eu não tenho mais tempo para reclamar, senão amar as pessoas, que é a forma de eu agradecer por tudo que Deus tem feito. Ter um amor proativo é viver em busca de oportunidades para servir, para demonstrar o amor de Cristo. Eu fico muito feliz de ver o quanto que a PIBG tem crescido. Crescido não só em número, mas em quantidade e qualidade de pessoas. E eu fico muito feliz, porque eu sei que esse desafio que o Guerra trouxe vai ser facilmente batido. E daqui a pouco não vai ter mais área para servir aqui na PIBG, e vocês vão ter que começar a procurar nas comunidades o que a igreja pode fazer para resolucionar os problemas, de tanto que essa igreja ama, de tanto que essa igreja demonstra o amor de Cristo. Ser proativo, para ser proativo no seu amor, esteja sempre em busca de uma solução. Enquanto todos na sua empresa, na sua casa, na sua família apresentam problemas, seja você quem apresenta a resolução. Enquanto todo mundo está reclamando, seja você quem apresenta o motivo de gratidão. Deus espera de nós um amor proativo.
Mas o interessante é que Ele não esperou que primeiro nós o aceitássemos para que depois Ele nos amasse. Ele não esperou que fizéssemos algo de bom para depois nos dar a vida. Ele simplesmente fez. E uma das formas de ser proativos é dando atenção para as pessoas. Observe na sua Bíblia comigo, versículo 3 ao 5. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Em terceiro lugar, o amor do cristão tem que ser atencioso. Nos versículos 4 e 5, nós vemos que eles olharam atentamente para aquele homem, eles gastaram tempo, eles deram atenção para aquele homem. E nós vivemos num mundo onde todos querem falar, mas ninguém quer ouvir. Todos querem expor, mas ninguém quer observar. Todos querem ser elogiados, mas ninguém está disposto a observar. Quantas vezes alguém vem nos fazer um pedido de oração, e o máximo que a gente fala é: tá bom, eu vou orar. Manda aquele amenzinho no WhatsApp, e nem sequer dá bola, nem sequer fecha os olhos para orar por aquela pessoa. A gente nem sequer demonstra preocupação. Uma das formas que Deus tem me ensinado a angariar pessoas para o reino é observar os pedidos de orações que elas vêm me fazer. E eu presto muita atenção, eu oro, eu busco ajudar. E quando aquele problema é solucionado, eu tenho um amigo, eu tenho alguém para caminhar comigo. Agora pensa quantas pessoas na sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, já te pediram para orar por algum motivo, já te mandaram um pedido de oração, e você às vezes nem deu atenção. Tá bom, vou orar, Deus te abençoe. Imagina comigo se eu mando para alguém falando o seguinte: olha, eu gostaria de pedir oração pela minha mãe porque ela está com câncer. E aí a pessoa manda um joinha, manda uma oração. Agora pensa na diferença se eu mando esse pedido de oração e no dia seguinte a pessoa manda: cara, eu orei pela sua mãe, mas você não me falou o nome dela, você pode me falar? E aí eu falo, e no outro dia esse cara fala assim: cara, a gente poderia fazer uma visita para sua mãe, tem alguma forma, tem um presente, tem algo que ela gosta de algum louvor? E passa mais um tempo, esse cara me procura e fala assim: olha, nossa igreja não esqueceu e temos orado pela sua mãe. Independente se minha mãe falecesse ou não, eu saberia que ali tem alguém para confiar, que ali tem alguém que é diferente. Deus tem te dado todos os dias oportunidades de demonstrar amor para as pessoas. Nós não temos aproveitado. Depois a gente fala com Deus: Deus, para quem que eu vou falar do teu amor? Deus, manda alguém para eu falar do teu amor. Mas todos os dias as pessoas estão sedentas do amor de Cristo. Todos os dias as pessoas chegam para você morrendo de sede. E você tem deixado as pessoas morrerem com a boca seca, secando os órgãos. E você sabendo onde tem uma fonte de água eterna. As pessoas hoje estão se matando por falta de amor. As pessoas estão desistindo da vida por falta de amor. Casamentos estão acabando por falta de amor. E você conhece o Deus que é chamado de amor e não tem feito nada. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós trocamos os valores e temos dado atenção para coisas e temos ignorado pessoas. Então, eu preciso agora prestar atenção nas pessoas, prestar atenção no problema das pessoas, olhar nos olhos da pessoa. O texto nos mostra que Pedro e João olharam atentamente. O problema daquele homem não era, gente, não era falta de dinheiro. O texto fala que esse homem estava ali há 40 anos. Todos os dias alguém dava uma moeda para ele. Todos os dias alguém dava R$2 para ele. Se o problema dele fosse falta de dinheiro, talvez em 20 anos já teria resolvido. Dinheiro as pessoas davam todos os dias, mas ele continuava ali. Sabe por quê? Ele tinha um problema muito mais profundo. O problema dele não era dinheiro, porque dinheiro é passageiro. O problema dele era eterno, porque ele precisava encontrar salvação. Nós precisamos investir tempo prestando atenção nas pessoas. Invista tempo nas pessoas.
As pessoas lá na igreja, eu trabalho de maneira integral e 90% do meu trabalho hoje lá é atender pessoas. Mas o interessante é que grande parte das pessoas que entram na minha sala, elas entram para serem aconselhadas. E normalmente eu falo 3 coisas no atendimento: bom dia, posso orar, tchau. Eu dou atenção, eu apenas empresto os meus ouvidos. É 1 hora a pessoa falando sem parar. No final do atendimento ela está chorando, ela está com a solução e ela está muito grata. Sabe o que eu fiz? Eu ouvi, eu prestei atenção. Às vezes a sua esposa só quer um pouco de atenção. Às vezes o seu filho só quer um pouco de atenção. O seu vizinho tão rabugento que tanto briga com você, às vezes é só dar um pouco de atenção que você vai conquistar o coração dele. O interessante é que muitos dos que se diziam religiosos passavam por aquele homem todos os dias, mas não podiam prestar atenção porque eles estavam indo para o templo prestar um ritual. Eles preferiam fechar os olhos ao passar por aquele homem porque eles não podiam parar, porque o ritual era mais importante. Pedro e João, eles irrompem aquele período de oração naquele dia para dar atenção para aquele homem. Quantas vezes a gente está se preocupando demais com teologia, temas políticos, hierarquia, emprego, carro, títulos, e temos deixado de lado as pessoas. O texto fala que Pedro e João, eles fitam os olhos atentamente no paralítico. Todos achavam melhor dar uma mísera moeda e virar o rosto. Quantos de nós não fazemos isso? Preferimos dar brinquedos, celulares para os nossos filhos, preferimos o WhatsApp, preferimos dizer para as pessoas: poxa, que pena, Deus te abençoe, do que de fato prestar atenção. Não precisa responder, mas pensa aí, qual foi a última vez que você de fato parou tudo o que estava fazendo e prestou atenção em alguém? Olhou nos olhos de alguém? Tentou entender qual era o real problema de alguém? Hoje mais cedo eu estava conversando com um jovem e ele me trouxe alguns nomes, e todos os nomes que ele trazia, juntos nós entendíamos o contexto, e aquilo dava para entender qual era o real problema da pessoa. Grande parte das pessoas difíceis da sua vida só precisam que você preste atenção para ajudar a resolver o real problema da vida delas. Qual foi a última vez que você deu atenção para sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais? Uma coisa que me chateia muito na minha família é que eu sou neto de um homem que criou 10 filhos. Desses 10 filhos, a gente não conta em uma mão quantos visitam ele mensalmente. Qual a última vez que você prestou atenção nos seus pais? Você olha no olho e presta atenção enquanto falam com você? Ou você só vive no seu mundinho, no seu celular e não se dedica a ninguém? Porque o amor de Deus, ele é proativo. O amor de Deus é atencioso. E o amor de Deus não é seleto a quem dá atenção. Que a nossa atenção seja uma forma de dizer às pessoas que nós nos importamos com elas. E em quarto lugar, o amor do cristão deve ser inclusivo. Segundo a tradição, qualquer pessoa que nascesse com qualquer tipo de deficiência, ela era excluída da sociedade, ela não podia trabalhar e ela era amaldiçoada. As pessoas achavam que a doença vinha por causa do seu pecado ou o pecado de um parente. Ser paralítico trazia muitas consequências, privações. A pessoa não podia trabalhar, não podia nem entrar no templo para orar. Aquele homem estava 40 anos naquela porta e nunca conheceu a parte de dentro do templo, porque ele não podia entrar. Segundo estudiosos, aquele homem tinha cerca de 40 anos e ele era coxo de nascença. Ele nunca tinha entrado no templo para orar. Ele não sabia como era orar e louvar a Deus. E o texto conta que Pedro e João olham atentamente, eles encaram aquele mendigo de frente. E pela primeira vez na vida, aquele homem é tratado como alguém com dignidade, é tratado como gente. Aquele homem estava ali na porta todos os dias. Todos o conheciam como alguém à margem, alguém excluído, alguém deixado de Deus, deixado de lado. Mas Pedro e João
enxergam naquele homem um filho de Deus, enxergam ali uma oportunidade do nome de Jesus ser glorificado. E Pedro olha diretamente para aquele homem e fala com aquele homem: olhe para mim. E Pedro se colocou à disposição para ajudar. Pedro se colocou à disposição para servir. Pedro deu ao mendigo tudo o que ele podia. E o texto enfatiza a alegria que aquele homem entrou, pulando e louvando a presença de Deus. E não teve uma pessoa ali dentro que não presenciou o milagre na vida daquele homem que foi transformado por Jesus. O amor do cristão, gente, não olha a quem. Ele não escolhe a quem amar, ele ama qualquer um que vier diante de você. O mandamento fala: ame ao seu próximo. Quando você está numa fila, você não sabe quem é o próximo, você está de costas. Não tem como eu escolher quem vai ser o meu próximo. Tem como eu escolher obedecer e amar, do mesmo jeito que Cristo fez por mim. O nosso amor tem que amar servindo, sem olhar a quem. É incluindo o excluído, é aproximando os distantes, é amando os diferentes, é levar o amor de Deus ao quem for que respire. O nosso papel é amar e servir em nome de Jesus, sem olhar contexto, sem olhar a quem e sem olhar o tamanho do desafio. Os nossos olhos devem estar fitos no nome que tem poder de curar, de transformar, de salvar qualquer pessoa. Em quinto lugar, o amor do cristão, ele deve ser generoso. E hoje de manhã nós passamos um bom tempo aqui falando sobre generosidade. Aqueles homens, eles não se contentaram em encontrar a necessidade sem retribuir com algo, sem servir e amar de alguma forma. Porque quando nós temos um coração generoso, não conseguimos ver uma necessidade e não querer fazer algo, e não querer solucionar o problema, e não querer de alguma forma abençoar. Na parábola do bom samaritano, Jesus ilustra isso muito bem, porque os religiosos, eles falam o seguinte: o que é seu e o que é meu é meu. Os saqueadores que roubaram aquele homem, eles falam o seguinte: o que é meu e o que é seu é meu também. Agora o bom samaritano, ele fala: o que é seu, mas o que é meu é seu também. Porque o bom samaritano, ele entendeu a lógica do reino, a lógica da generosidade. Ser generoso não é sobre ter muito, é sobre o que eu faço com o que eu tenho. Prosperidade não é o quanto eu tenho, mas o quanto eu reparto o que eu tenho. Normalmente agora no mês de novembro nós temos a famosa Black Friday, ou melhor, aqui no Brasil, a Black Fraud, onde se vende pela metade do dobro do preço. Mas sabe o que é curioso sobre a Black Friday? Ela surgiu em um dos feriados mais tradicionais dos Estados Unidos, o Thanksgiving. E normalmente é um feriado onde as pessoas querem fazer um almoço em gratidão por tudo que Deus tem feito durante aquele ano. E a briga é quem vai ser o anfitrião daquele almoço. A briga é quem vai receber os amigos como forma de gratidão. Então, tradicionalmente, começou a todo dia que antecipava esse feriado, todo mundo saía para as ruas. É como o brasileiro no Natal, e não sobrava comida nos mercados, não sobrava nada para comprar, e por causa desse caos, os policiais, entre eles, começaram a apelidar aquele feriado como a Black Friday. Interessante porque nós pegamos o feriado, nós pegamos a ideia e deixamos de lado a essência, porque a essência é a gratidão. Nós trouxemos o capitalismo, nós trouxemos a vaidade, nós trouxemos o consumismo e esquecemos de lado a generosidade, esquecemos de lado a gratidão. Nós imitamos o nome, mas esquecemos da essência. Nós esquecemos do repartir. O quanto o seu amor tem sido generoso para as pessoas. O quanto o seu amor tem repartido antes de comer. Um dos conselhos que a gente dá para quem fica muito triste é começar a alegrar as pessoas. Um conselho que a gente dá para quando alguém chega para a gente e fala assim: estou sentindo falta de um abraço, a gente fala: então você começa a abraçar as pessoas.
Ninguém me procura, então você comece a procurar as pessoas. Ninguém me elogia, então você comece a elogiar as pessoas. Porque amor não é sobre mim, mas é sobre o outro. Amor não é sobre o que fazem por mim, mas o que eu posso fazer pelo outro. Generosidade não é minha expectativa, mas é o meu feito. É o que eu faço para abençoar. Quando Jesus volta após a ressurreição, e os discípulos não o reconhecem no caminho de Emaús, a Bíblia fala que os olhos deles abriram quando Jesus partiu o pão. Porque essa é a marca do nosso Deus, o Deus que reparte, o Deus que abençoa. E Deus todos os dias tem confiado uma semente nas suas mãos, chamada vida. Não para que você consuma essa semente, mas para que você plante e abençoe. Dentro de uma laranja eu posso contar quantos caroços ela tem. Mas eu jamais vou conseguir contar quantas árvores frutíferas de laranja sairiam de dentro de uma laranja. Talvez você consiga contar o que você pode fazer em 80, 90 anos de vida. Mas colocando a sua vida aos pés da cruz, você nunca vai contar quantas árvores frutíferas você vai render. Nosso amor, ele tem que ser generoso. Nosso amor tem que ser para entregar. Nosso amor tem que ser para servir. Nesses dias eu fui visitar um idoso, um coronel, lá em Belo Horizonte. Ele teve um AVC, ele estava na beira da morte. Os médicos deram 2 semanas de vida para ele. E ele falou comigo: pastor, não me dói não ter comprado mais casas. Não me dói não ter deixado mais herança para os meus filhos. Não me dói não ter viajado mais, mas me dói saber que eu podia ter servido mais. Me dói saber que eu podia ter amado mais. Meu querido, não espere a sua vida acabar para entender que o propósito da sua vida é viver por algo maior. Porque a própria Bíblia fala que aquele que estiver procurando salvar a sua vida, esse já perdeu. Mas aquele que estiver disposto a perder a sua vida em favor de Cristo, esse já salvou. Em sexto lugar, o amor cristão, ele não pode ser medíocre. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Segurando pela mão direita, ajudou-o a se levantar. E imediatamente os seus pés e tornozelos ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Do versículo 6 a 8, nós vemos que eles não foram medíocres. Eles não deram o que todos estavam dando. Como eu já disse algumas vezes, aquele homem estava ali há 40 anos. Obviamente não era ouro ou prata que mudaria a vida daquele homem. Interessante que aquele mendigo pede esmolas e ganha novas pernas e vida eterna. Às vezes o seu filho tem te pedido uma oração e você tem dado um presente. Às vezes sua esposa tem te pedido para você pastorear o coração dela e você tem levado ela para comer. Talvez a gente tenha errado em tentar entender qual é o real problema das pessoas. Pedro não tinha ouro nem prata, mas ele tinha poder. Hoje nós até podemos falar que tem ouro, que tem prata, mas nos falta poder. Quantas vezes no semáforo damos 5 centavos para alguém e a gente sai dali se sentindo a melhor pessoa do mundo? De 5 centavos provavelmente aquele mendigo já estava cheio. Mas sabe o que é interessante? O poder não estava em Pedro, estava no nome de Jesus. E Pedro mandou aquele homem levantar no nome de Jesus. E quer saber como ter poder no nome de Jesus? Pedro conhecia o nome de Jesus, Pedro conhecia o próprio Jesus, estava fresco na memória de Pedro os feitos com Jesus, o seu relacionamento com Jesus. Pedro orava e jejuava constantemente. Hoje nós queremos ter muito ouro, muita prata e pouco relacionamento com Deus. Tomás de Aquino conta a história que certa vez ele entra no gabinete de um líder religioso, e aquele líder religioso com um bolo de dinheiro nas mãos contando, vira para Tomás de Aquino e fala: Tomás de Aquino, a gente não pode mais falar como Pedro e João, né?
Tomás fala, por que não? Ele, porque agora nós temos ouro e prata, a gente não pode mais falar que a gente não tem ouro nem prata. E Tomás vira para aquele líder religioso e fala, mas também você não pode falar, levante-se e ande, porque você não tem poder. Hoje temos investido nosso tempo em buscar ouro e prata, e temos esquecido de conhecer o poder de Jesus. Que não sejamos medíocres em nosso amor, que possamos ser atenciosos, proativos, amando a todos de maneira generosa e ousada. Em sétimo e último lugar, o amor do cristão, ele tem e ele deve ser ousado. Ouvi uma definição muito interessante sobre envelhecimento. Envelhecimento é o momento em que as pessoas deixam de lado os sonhos e começam apenas a ter lamentações. Ou seja, excesso de passado. Pedro é um cara que nunca teve medo de ser ele mesmo diante de Jesus. Amou e errou intensamente. Mas Pedro conhecia a Jesus. Os seus erros o ensinaram a ser ousado. Pedro nunca ficou lamentando seus erros, pelo contrário, ele usava dos seus erros para se tornar cada vez mais ousado com Jesus. Se eu solto o meu celular e ele cai, sabe por que ele caiu? Porque eu decidi soltar ele. Não existe eu tentar soltar o meu celular. Ou eu solto ou eu não. As minhas atitudes definem o meu futuro. As nossas atitudes geram resultado. E somos nós que escolhemos os resultados que queremos ter. Nós devemos ser ousados em nossas atitudes de amar as pessoas de maneira ousada. E para amar, eu preciso ser cada vez mais ousado. Hoje nós temos medo de abençoar. Nós temos medo de proferir cura. Nós temos medo de agir pela fé. Porque pode ser que não aconteça e eu passe vergonha. Me preocupo mais em não passar vergonha, ao invés de confiar no nome e no poder de Jesus. O mesmo Pedro que afundou nas águas, o mesmo Pedro que repreendeu Jesus, o mesmo Pedro que cortou a orelha de um soldado, o mesmo Pedro que negou Jesus, é o mesmo Pedro que agora cura um paralítico e mais adiante vai pregar e mais de 9.000 pessoas vão se converter. Isso deixa mais do que claro que não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver com Ele. Pedro sempre foi ousado e aprendeu através da sua ousadia sobre a fidelidade de Deus. Nós temos o costume de esconder e ter vergonha dos nossos erros. Pedro, ele assumiu e sentiu seus erros de tal forma que ele não teve medo de mandar com que aquele coxo se levantasse e andasse, porque Pedro reconheceu que ele até podia ser homem para errar e mentir, mas que Jesus nunca foi homem para errar com ele. Eu acho interessante e que bom que Pedro e João não tinham ouro e nem prata, porque se talvez eles tivessem, eles teriam dado um ouro e uma prata e teriam deixado de abençoar aquele homem. Que o nosso amor seja ousado ao ponto de identificar as pessoas, não problemas terrenos, não problemas passageiros, mas problemas eternos. Problemas que vão curar a vida eterna dele. Problemas que vão curar toda uma geração. Porque uma pessoa que você ganha para Cristo, você está ganhando gerações e gerações e gerações. Um dia o meu avô parou o caminhão dele para cortar o cabelo, e por causa do tesoureiro daquela manhã, ele foi salvo. E hoje toda a sua família conhece Jesus e tem 2 netos pastores. Talvez uma pessoa que você vai ganhar para Cristo, você não tem noção de quantas árvores frutíferas sairão dessa pessoa. Você pode escolher o que você vai fazer com sua vida: ter uma laranja nas mãos, ou ter incontáveis sementes que vão gerar incontáveis laranjas que vão sustentar incontáveis pessoas. Através desse texto nós aprendemos que Pedro e João, eles foram ousados, não só no relacionamento com Cristo, mas no amor com as pessoas. Que a sua vida seja como uma fonte que flui o amor,
Que Deus te entregue e você dê para as pessoas. Que Deus te entregue e você dê para as pessoas. Que você seja na vida das pessoas como uma caneca transbordando, que por onde você passa incendiando. Você passa derramando água, água de vida eterna, água que flui eternamente. E uma frase que eu sempre gosto de falar, que as pessoas tenham por você aquela mesma sensação que elas têm quando elas estão em cômodo escuro e finalmente elas encontram o interruptor, porque agora ela encontrou luz. Que a sua vida gere luz na vida das pessoas. Que a sua vida não se resume em trabalhar e morrer, mas que a sua vida se resume em trabalhar para que você morra, para que pessoas vivam. Amém? Fique de pé, vamos orar. O que faz uma mensagem ser boa não é a oratória do pregador. O que faz uma mensagem ser boa não é o meu esboço. O que faz uma mensagem ser boa é o quanto eu permito que o Espírito Santo trate no meu coração e transforme a minha vida. A minha parte eu fiz. Volto para Belo Horizonte tranquilo. Entreguei à igreja aquilo que Ele colocou no meu coração. Agora o meu desafio é que cada um de vocês assuma um compromisso com Cristo, de começar a partir de hoje a amar as pessoas de forma diferente. E que daqui a pouco a PIBG esteja com um problema de estar tão cheio que vai ter que fazer 3, 4 cultos no dia, porque todo mundo aqui vai estar amando, e Guarulhos vai ser conhecida por uma igreja de amor, por uma cidade de amor. Amém? Feche seus olhos, assuma o seu compromisso com Cristo agora. Com certeza tem alguém no seu meio que precisa sentir o amor de Deus. Como você pode ser canal, como você pode ser alguém que vai transbordar sobre essa vida? Como você pode ser alguém que vai levar do amor de Deus para as pessoas? Como que você pode renunciar a si mesmo para que alguém se sinta amado através da sua vida? Um dos maiores arrependimentos da minha vida foi que há 2 anos eu perdi um amigo que estudou comigo no ensino médio. Ele morreu em um acidente de moto. E eu busquei na minha memória que eu nunca tinha falado de Deus para ele. Não sei se alguém falou, mas é um peso que eu vou carregar para sempre. Deixei alguém morrer de sede, conhecendo a fonte de água viva. Quantas pessoas ao seu redor você vai deixar que morram de sede, e você sabendo onde tem água que jorra eternamente? Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Obrigado porque todos os dias o Senhor está nos exortando em amor. O Senhor está nos aperfeiçoando. O Senhor está nos transformando pela renovação da nossa mente. A minha oração é que o Senhor não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo no mundo. Não nos deixe ficar alienados em apenas atribuir, em apenas ter títulos, em apenas possuir, mas que possamos morrer por uma causa maior, que possamos dar a nossa vida em favor de muitos, assim como Jesus Cristo fez. Em nome de Jesus que eu oro, amém.